Universo em desencanto. Imunização racional. A verdadeira origem da humanidade. Energia racional. 715, volume do histórico, do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto. Imunização racional. 715. Volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. No mundo, as coisas estão pretas. No mundo inteiro, porque esse mundo não é dos pensadores, não é dos materialistas. Os materialistas dizem que todos nasceram aqui para sofrer e morrer. Encaram a vida assim, dessa forma. Os materialistas. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional. E se são bravios, é porque são feitos pela energia magnética. Se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. Mas antes disso, tem que correr toda a hierarquia do astral térreo para, com o garfão na mão, espetar os materialistas, que pensam que a vida é essa mesmo, que é nascer, sofrer e morrer. A fase do pensamento terminou em 1935 e ninguém sentiu as mudanças dessas energias por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e energia magnética. E tudo era muito baratinho. E agora quem está comandando a natureza agora é a energia racional, a energia da desmaterialização do raciocínio. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. E, se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. Mas antes de passar para essa fase, tem que passar pela fase do astral térreo. Depois então é que vão ser quadrúpede. E o mundo atravessa a história mais grave de sua existência, porque a inflação está aí, diante de todos. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e todos os seus feitos. E a energia elétrica e a energia magnética estão em liquidação. E há bilhões de milênios que a natureza vem fazendo com que todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que daí vão encontrar o verdadeiro estado natural, estudando a cultura racional, porque são de raça racional. E, estudando a cultura racional, estão prontos para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na
vida dos pensadores. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para o astral térreo, ser bicho quadrúpede e bicho de 2 pés. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desmaterializar essa energia, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que então vão encontrar o verdadeiro estado natural, estudando a cultura racional, porque são de raça racional, e estudando a cultura racional, estarão prontos para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem energias puras, limpas e perfeitas, energias do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que assim são, sabem o porquê de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Sabem o porquê que são assim, sabem o porquê que assim são, de onde são. São do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Por serem energias puras, limpas e perfeitas, energia do mundo racional. No mundo as coisas estão pretas, no mundo inteiro, porque esse mundo não é dos pensadores, não é dos materialistas. Os materialistas dizem que todos nasceram aqui para sofrer e morrer. Encaram a vida assim dessa forma, os materialistas. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional. E, se são bravios, é porque são feitos pela energia magnética. Se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. Mas antes disso tem que correr toda a hierarquia do astral térreo, para com o garfão na mão espetar os materialistas, que pensam que a vida é essa mesma, que é nascer, sofrer e morrer. E terminou a fase do pensamento, e todos os pensadores perderam o direito de viver. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, para destruir o pensador. Tudo porque terminou a fase do pensamento, e todos os seus feitos e da imaginação estão a caminho da falência, a falência do pensamento. E no mundo, cada pessoa inventou o seu Deus, todos inventados pelos pensadores, inventaram tudo. Cada povo criou o seu Deus. E as Bíblias são todas diferentes umas das outras, porque são deuses diferentes uns dos outros. E há milhões de milênios que a natureza vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade, depois de bem preparados, voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem energias puras, limpas e perfeitas. E na cultura racional vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos, e no pensamento está a discórdia,
todos discordando com todos. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos, e por isso as guerras não cessam, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E estão todos passando pela era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Quem tem mais fogo é que vence guerra, a era de salve-se quem puder e se puder. E a violência está aí, na ordem do dia. O terrorismo está aí, na ordem do dia, porque o pensamento desses secaram, e com o pensamento seco ninguém sabe mais o que faz, e outros estão com o pensamento enfraquecido e deram para o tóxico, porque o pensamento está fraco, o enfraquecimento do pensamento. Se houvesse a verdadeira fraternidade, não existiria fome no mundo. Todas as nações passam fome. Tudo porque terminou a fase do pensamento, e todos os seus feitos estão a caminho da falência. E a fome é a coisa pior que existe. Terminou a fase de monstros, e todos da fase foram destruídos. Terminou a fase de selvagens, e todos dessa fase foram destruídos. Hoje, poucos selvagens têm, tudo porque terminou a fase do pensamento, e todos os seus feitos estão caminhando para a falência, e todos perderam o direito de viver. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e estudando a cultura racional, vão saber como voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Todos que estudarem a cultura racional estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, ao seu mundo de origem, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, e acaba a pessoa perdendo a vida. Tudo por ter terminado a fase do pensamento, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador, e acaba a pessoa perdendo a vida, que é a coisa mais preciosa que existe. O mundo está atravessando horas negras, horas tristes, porque o mundo deformado estão em trevas, porque basta ser deformados para ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Basta ser deformado. O mundo está passando por horas tristes, porque terminou a fase do pensamento, e os pensadores perderam o direito de viver. E a energia elétrica e a energia magnética, tudo que foi feito pela energia elétrica e energia magnética vai falir futuramente. E as falências já são muitas em todos os países do mundo. Tudo que o pensamento e a imaginação fizeram estão falindo. Terminou a fase do pensamento, e todos os seus feitos estão caminhando para a falência. Tudo que foi feito pela energia elétrica e a energia magnética está tudo a caminho da falência. A falência tarda, mas chega. Todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, e a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, com provas e comprovações. Estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder.
Na era do fogo, tudo pega fogo. Quem tem mais fogo é que vence guerra. É uma era de salve-se quem puder, e se puder, porque muitas vezes querem se salvar e não podem. E o mundo já pega fogo, não é de hoje. Antes de existir tudo isso, o mundo já pegava fogo e eram analfabetos. Depois de milênios é que começaram a inventar as letras. Depois de milênios, de milhões de milênios, é que começaram a inventar as palavras e demoravam a falar, porque a língua não estava desembaraçada. Por isso, custavam a falar. Eram gagos. Passaram uma eternidade com a gagueira, gaguejando. Depois começaram a fazer os algarismos romanos, e assim se principiou a aritmética. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos porque passaram a se conhecer e sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e para onde vão, e sabem para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores, e sabem que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é um istmo do mesencéfalo, e que depois dela desmaterializada está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque lá são energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando disso, porque ninguém quer mais ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque terminou a fase do pensamento, e os pensadores perderam o direito de viver. Aí está a fase do terceiro milênio, aonde todos vão passar a se conhecer na cultura racional, porque são de raça racional, e voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza procurando levar todos para o seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, procurando levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E cada povo criou a sua religião, todos criaram o seu Deus, todos inventados pelos pensadores, inventaram tudo, cada povo criou o seu Deus. E as Bíblias são todas diferentes, umas das outras, porque são deuses diferentes uns dos outros. E todos vivem nessas contradições. Tudo criado pelo povo. Cada povo criou o seu Deus. Antes de existir religião, todos nasceram do chão. Passaram por várias fases de monstros. Passaram por várias fases de selvagens. Passaram por várias fases da civilização. E agora estão passando pela fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todo pensador perdeu o direito de viver, porque terminou a sua fase. A fase do pensamento terminou em 1935. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. E a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo, desconhecido do dia de amanhã. E aí estão as tábuas de valores do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935
e os pensadores perderam o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento. E a energia elétrica e a energia magnética fez esse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não precisam ser destruídos pelo câncer, pelo AIDS e pela leucemia. Não precisam ser destruídos por essas moléstias, porque é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais um conjunto de ruínas reunidas. Ninguém quer ser mais assim. Então estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 716 volume do Histórico.